e abram as suas Bíblias comigo. Lucas capítulo 11, versículos 29 ao 36. Dando continuidade às nossas exposições no terceiro Evangelho, segundo a ordem de nossas Bíblias. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos 29 ao 36. Vamos ler esta passagem e em seguida orar para que os irmãos possam tomar assento. A palavra de Deus assim nos diz: visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma lâmpada, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas no lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois, se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina, quando ilumina você em plena luz. Vamos orar mais uma vez, igreja. Tua palavra é riquíssima, ó Deus. Ela é mais preciosa do que o ouro e do que a prata. Sim, do que muito ouro refinado. Tua palavra, tua voz, a tua orientação é o que necessitamos. É a riqueza que mais precisamos. Por isso, suplicamos ao Senhor que nós não estejamos diante de tão grande tesouro nesta noite, mas em seguida vamos embora sem nos apropriar desta riqueza. Necessitamos, ó Deus, que o Senhor permita que nos acheguemos à tua palavra com os olhos do nosso entendimento abertos, para que nós possamos contemplar as maravilhas do teu Evangelho. Por isso eu suplico ao Senhor graça sobre a minha vida, como porta-voz, como arauto da tua palavra, mas também graça sobre os corações dos ouvintes que ouvem a tua mensagem neste momento. Assim, oro a ti, esperançoso, tua graça, ela há de sessão do capítulo 11 do Evangelho segundo Lucas, sobretudo esses três últimos sermões, a saber, o de 15 dias atrás, o de hoje e o do próximo domingo, se Deus assim permitir, são sermões baseados em versículos muito duros, que trazem uma mensagem muito confrontadora a todos os corações que ouvem essa porção do Evangelho. Se você é um cristão, se você é uma cristã, o que isso quer dizer? Se você professa publicamente a sua fé em Jesus Cristo, certamente, em alguma medida, você já sofreu algum tipo de rejeição
algum tipo de oposição exclusivamente por causa da sua fé. Inclusive, há pessoas que não professam a fé cristã bíblica porque sabem que o dia que fizerem, a perseguição, a rejeição, a oposição vai começar. Eu, particularmente, já sofri rejeição exclusivamente, não pelo que eu sou, não pelo filho que eu sou dos meus pais, não pelo que eu faço da minha vida, mas exclusivamente por causa da minha fé. E eu e você, igreja, não devemos estranhar isso. Não devemos estranhar quando nós somos rejeitados, quando nós somos perseguidos por causa da nossa fé. Muito pelo contrário. O nosso Senhor Jesus Cristo nos esclareceu que assim como Ele sofreu rejeição, assim como Ele sofreu oposição, nós, os seus discípulos, as suas discípulas, também sofreriam, na mesma medida, perseguição, rejeição, oposição. E eu acho importante nós refletirmos sobre isso, porque, por mais claro que o nosso Senhor tenha sido, alguns cristãos questionam a Deus quando sofrem rejeição e quando sofrem oposição. Justamente por sofrerem rejeição e por sofrerem oposição, alguns cristãos, inclusive, tentam agir de um modo cristão, de modo que não sofram perseguição. Tentam esconder aspectos do Evangelho que deveriam ser claros e visíveis nas suas vidas. Mas o fato é esse. Cristãos autênticos sofrem oposição por causa de sua fé. Não há como evitar isso. Não há como fugir disso. No capítulo 11 do Evangelho segundo Lucas, como eu disse há 15 dias atrás, registra o ápice, o máximo da oposição contra o nosso Redentor. Você vai lembrar, Jesus havia acabado de expulsar um demônio, trazendo alívio para a alma aflita de um homem, mas por causa do que ele operou, ele é acusado pelos fariseus, pelos escribas, ou seja, pelos seus próprios conterrâneos, pelos seus próprios compatriotas, pelos seus próprios irmãos de fé. Ele é acusado de ter pacto com o diabo. Ele é acusado de ser submisso a Beelzebul, ao líder dos demônios, a Satanás. E se já não bastasse essa acusação, parte da multidão, você vai lembrar, insatisfeita com o que tinha acabado de testemunhar, pede a Jesus um sinal, para que com esse sinal operado por Jesus, pudesse ser autenticada a sua autoridade. Talvez essa multidão cresce que ele era o Messias. Quanto à arrogância. Quanto à acusação de Jesus ser um vassalo do diabo, ele já havia respondido. Ele já havia desmascarado a imbecilidade da acusação que fora colocada contra ele. Ele já havia dito, um reino não pode permanecer se ele estiver dividido. Ele já havia dito, se eu expulso pelo poder do demônio, então os filhos de vocês expulsam pelo poder de quem? Quem comigo não ajunta, espalha. Agora, depois de ter desmascarado essa falsa acusação, Jesus vai tratar a questão que eles tinham pedido a ele um sinal. Isso está registrado no versículo 16 deste mesmo capítulo. E ele vai fazer isso, ele vai tratar deste pedido de um sinal, trazendo dois exemplos da própria Escritura, que eram muito conhecidos de toda aquela multidão, bem como daqueles fariseus, daqueles escribas. E eu quero convidar você de novo a olhar para a sua Bíblia, para olharmos para esses dois exemplos que Jesus traz. O versículo 29 e 30 é dito, visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer, esta é uma geração perversa. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Versículo 30, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A
Aqueles judeus olharam para o ato de Jesus expulsar aquele demônio e acharam que não era um sinal suficiente para que eles reconhecessem em Jesus o Salvador, o Messias. Não, aquele sinal não era suficiente. Por isso eles querem outro sinal. Um sinal, segundo o versículo 16, vindo do céu. Por que eles pedem um sinal vindo do céu? Porque talvez no coração desses judeus, desses fariseus, eles quisessem um sinal miraculoso, a semelhança da chuva de fogo enviada nos dias do profeta Elias, narrado em 1 Reis capítulo 18. Talvez esses homens ficassem satisfeitos se Jesus fizesse um sinal à semelhança de Josué, quando ele ora e a terra, o processo giratório da terra para e, consequentemente, o sol e a lua ficam estáticos, ficam imóveis. Isso está no capítulo 10 de Josué. Talvez eles quisessem um sinal como esse. Talvez eles quisessem um sinal semelhante ao do próprio Moisés, em Êxodo 16, quando caía comida do céu, maná, pão. Não importa. Esses homens querem um sinal do céu, a semelhança dos sinais miraculosos operados pelos profetas, por Moisés, pelos juízes nos dias do Antigo Testamento. E então Jesus responde a esse pedido, nomeando essa geração, nomeando aqueles que estavam pedindo a ele um sinal. E o nome que Jesus dá a essa geração é uma geração perversa. Se pudéssemos traduzir direto do grego para cá, seria uma geração não perversa superficialmente, mas de natureza perversa. Jesus não está dizendo, vocês são perversos pelo que vocês estão fazendo. Vocês são essencialmente perversos. Jesus está dizendo, vocês têm essencialmente uma condição má. E aqui existem dois sentidos no que Jesus está dizendo, segundo a palavra grega. No sentido físico, vocês estão doentes. É o que Jesus está dizendo para essa geração. Para aqueles que pedem um sinal, porque acham que o que ele fez não é suficiente. Vocês estão doentes fisicamente. E vocês estão numa condição má, eticamente, imaterialmente, espiritualmente falando. E atenção, esta atribuição é a mesma atribuição feita por Jesus a Satanás quando ele ensina o seu povo a orar. Não nos deixe cair em tentação, mas fugida do maligno. É a mesma, a palavra tem a mesma raiz. Jesus está dizendo, o que eu disse em relação a Satanás, eu estou dizendo em relação a vocês. Vocês têm uma condição física doentia, doente, e vocês têm uma condição ética, moral, má, perversa. Aqui Jesus está dizendo que todos aqueles que não se satisfazem, misericórdia, Senhor, todos aqueles que não se contentam em sua obra, todos são perversos. Não importa o que essas pessoas tenham, não importa o que essas pessoas digam, professem de boca, não importa o que essas pessoas façam, operem, trabalhem ou deixem de fazer, não importa. Se essas pessoas que falam, que fazem ou que não fazem, não estiverem satisfeitas e contentes na pessoa e na obra de Cristo, essas pessoas são por ele chamadas, designadas de perversas, pessoas fisicamente doentes, eticamente más. Jesus está dizendo, se o Evangelho não é suficiente para você, para mim, nós estamos doentes em nossa maldade. E ele diz a essa geração, nenhum sinal será dado, senão o de Jonas. É interessante o que Jesus está dizendo. Ele está apresentando um sinal, não porque ele é devedor dessas pessoas, mas porque esse sinal já estava na programação do céu, já estava na programação divina. Ele está apresentando um sinal
Mas o sinal que o céu de fato envia não é segundo o padrão da geração perversa, insatisfeita com Deus o Filho e com a sua obra. Ele está dizendo: o sinal foi dado. Jonas, ele continua, foi sinal para os ninivitas. O que ele está dizendo, contextualizando no livro de Jonas? Ele está dizendo: a pregação de Jonas, a profecia de Jonas, foi um sinal do juízo divino sobre os ninivitas. E Jesus está dizendo que o ministério profético de Jonas, a sua pregação, o juízo de Deus vem sobre você, foi suficiente para promover arrependimento em massa. Toda uma nação se converte através da pregação de Jonas. E qual é a pregação de Jonas? O juízo de Deus vem sobre vocês. Então ele continua dizendo: o Filho do Homem também será para esta geração. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o seu ministério anuncia o juízo certo, iminente, urgente de Deus sobre quem? Sobre os ninivitas? Não, sobre todos aqueles que não se convertem a Deus. Jesus está colocando Jonas e o seu ministério profético, e ele está se colocando e o seu ministério profético. A palavra da profecia é a mesma. O juízo de Deus está vindo urgente. Só que existe uma grande diferença. Jonas foi profeta. Jesus não foi. Ele é eternamente profeta, porque ele é eternamente Deus. E o que Jesus está dizendo com a sua fala para aqueles que pediram um sinal a ele, é que se Israel fosse como os ninivitas, se aquela geração fosse como os ninivitas, iam crer nele e iriam se arrepender dos seus pecados, sem um único sinal. Porque Jonas só pregou. O juízo de Deus está vindo. Ele não fez um único sinal em Nínive, e toda uma nação se arrependeu em pano de saco e cinzas. Jesus está dizendo: eu sou o sinal para essa geração, assim como Jonas foi para a geração dele. E se vocês atentarem para o sinal enviado, vocês vão se arrepender, vocês vão crer na minha palavra, na minha obra, sem que nenhum único sinal seja feito. A grande questão, igreja, com esse diálogo palestino, tão distante de mim, de você, não só geograficamente, como historicamente, a grande questão é que este pecado, a qual Jesus está de maneira justa acusando esta geração, não está restrito ao tempo ou à nação de Israel. Este pecado está sobre todos aqueles que o rejeitam, todos aqueles que rejeitam a Cristo, todos aqueles que rejeitam a sua pregação, a sua palavra, todos aqueles que rejeitam a sua obra, todos aqueles que dizem não a Cristo, todos aqueles que dizem não ao seu Evangelho, todos aqueles que dizem: eu não aceito a palavra de Deus, neste ponto aqui, não, neste ponto aqui não, eu aceito o resto, mas isso aqui vai de encontro ao que eu quero, e eu não aceito. Todos aqueles que assim fazem são, segundo Cristo, perversos, estão doentes, são maus. Todos aqueles que são alvo da graciosa ação de Cristo e que mesmo assim ficam insatisfeitos, querem sempre mais e mais e mais, nunca o que Cristo faz com suas almas é o suficiente. Ele está dizendo que aqueles que não se arrependerem, de permanecerem nesta condição, são perversos. Mas então ele traz um segundo exemplo no versículo 31 e 32. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas, versículo 32, ele diz: se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas.
E aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus está reforçando a sua fala. Jesus está dizendo que Jonas não realizou nenhum único milagre em Nínive. Assim como Salomão também não operou nenhum único sinal diante de Sabá, a rainha do sul. Você pode depois conferir 1 Reis capítulo 10 em diante, sobretudo no versículo 1 ao 11. Ele está dizendo: Salomão não operou nenhum único sinal na frente de uma mulher que viajou centenas de milhares de quilômetros. Ela veio de longe para ouvir pessoalmente a sabedoria de Salomão. E ele diz: ela veio de longe. Jesus está dizendo: ela veio de longe. E o que acontece com Sabá? Ela fica satisfeita na sabedoria dada a Salomão. Ela não quer mais. Ela olha para Salomão, ela ouve Salomão e ela fica satisfeita com isso. Jesus diz: aqui está quem é maior do que Salomão e do que Jonas. Jesus está dizendo: eu não sou só maior do que o profeta Jonas. Ele está dizendo: eu também sou maior do que o rei Salomão. Por quê? Você sabe, você já ouviu isso tantas vezes. Porque Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, é eternamente profeta, ele é eternamente sacerdote e ele é eternamente rei. Você sabe muito bem que Cristo é a origem de todos os ofícios dados aos homens. Inclusive, aproveitando uma dúvida que me foi tirada ontem, se me falha a memória, veja, Cristo aqui não havia encarnado no dia de Salomão. Entretanto, o rei Salomão recebe esse ofício oriundo daquele que é eternamente rei, Jesus Cristo. Ele é a origem de todos os ofícios. E ele está dizendo: visto que os judeus não creram na pregação dele, nem se contentaram em sua sabedoria, sendo ele maior do que Jonas e do que Salomão. Percebe a comparação que Jesus está fazendo? Pregação do profeta, sabedoria do rei. Ele está dizendo: visto que você, geração perversa, Jesus dizendo a essa geração, não creu na minha pregação, não se contentou na minha sabedoria, ele diz: os que creram, preste atenção nisso, igreja, os que se contentaram, os que creram na minha pregação, os que se contentaram na minha sabedoria de Jesus, serão juízes sobre todos os não arrependidos. Ele diz: a rainha do sul se levantará e os condenará. Os ninivitas se levantarão e condenarão esta geração. A palavra condenar, tanto atribuída a Sabá como atribuída aos ninivitas, significa observar e julgar como digno de punição. Mas existe um segundo sentido para essa palavra que ainda traz mais riqueza ao texto. Significa, pelo bom exemplo de alguém, tornar a maldade de outro mais evidente e censurável e reprovável. Jesus está dizendo duas coisas. Primeiro, Sabá, ela vai se levantar. E pelo fato dela ter se contentado, se satisfeito com a sabedoria do rei, só a sua vida já será um testemunho de juízo contra aqueles que receberam o Messias e não se renderam a ele. Mas ainda assim, Sabá terá a autoridade de se levantar e julgar aqueles que rejeitaram o Messias. Da mesma forma, em relação aos ninivitas. O que Jesus está dizendo aqui, igreja, é que cada conversão, quero agora me dirigir especialmente a você, que ainda não professa a fé em Jesus, que ainda não publicamente professou que você é um pecador, uma pecadora, e que você não reconhece Cristo como Salvador. Jesus está dizendo, com todas as letras, que cada conversão, cada alma que se rende a Cristo, é um justo juiz, é uma justa juíza contra aqueles que não se arrependem. Você está ouvindo isso hoje, visitante? Eu preciso, Deus me comissionou para isto, pregar o Evangelho dessa maneira para que você ouça e se arrependa antes que seja tarde demais. Jesus está dizendo
Os homens, as mulheres, não precisam de sinais do céu. Os homens não precisam que Deus faça algo para que eles deem crédito ao Evangelho. Eu me dirijo agora a você novamente, igreja. Preste atenção nisso. Você não precisa ter poder de manipular o sobrenatural para que creia na sua pregação. Apenas pregue o Evangelho. Viva o Evangelho com a sua vida. Você não precisa manipular o sobrenatural para que as pessoas creiam. Não tem essa preocupação. Se Deus quiser te encher de poder, deixa Ele te usar. Amém, igreja? Amém. Mas pregue o Evangelho como Jonas fez. Deus não concedeu a ele sinal, como concedeu vários Elias. Pregue o Evangelho. Você, igreja, não precisa ter um pastor milagreiro para que você creia na pregação do Evangelho. Não. Você não precisa ter um pastor que manipula o sobrenatural com a ponta dos dedos para que você creia na mensagem do Evangelho, não é na mensagem do pastor. Você não precisa ter um pastor que toda pregação se converte em milhões, milhares, dezenas. Não. Você precisa apenas do Evangelho. Você precisa que o Evangelho seja pregado com fidelidade. Por quê, pastor? Porque segundo o que Jesus está dizendo, há com U maiúsculo, sinal dado do céu. E esse sinal dado do céu é suficiente para que todos os homens creiam em Deus, todos, que é livre para mim como pregador do Evangelho. Eu só preciso pregar o Evangelho de joelhos, só. Já é difícil, mas só. Um sinal dado do céu. No paralelo, Mateus capítulo 12, versículos 39 e 40, o Evangelho nos diz: mas ele respondeu, isso é Jesus falando, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas até então. Mas veja o que ele fala no versículo 40, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Você vê a luz do Evangelho segundo Mateus. Que sinal é esse vindo do céu? Que sinal é esse, igreja? É Cristo, o Filho eterno de Deus, crucificado, morto, sepultado, ressurreto, assunto aos céus e assentado à destra de Deus. Ponto. Nenhum sinal a mais será dado. Os milagres que o Senhor permite que aconteçam em nossa geração, em nossos dias, em nossas igrejas, são para o nosso bem, são para que o Senhor não seja glorificado e são para o nosso conforto enquanto nós estamos peregrinando neste mundo. Mas para a salvação, para crermos no Evangelho, para que o Evangelho tenha poder, autoridade, nenhum sinal será dado. Este é o reluzente brilho celeste que nós cantamos em nossos salmos e hinos. Esse é o brilho celeste que todo homem necessita e que Jesus vai ilustrar de modo mais profundo numa parábola. Ele já havia usado essa parábola para ilustrar uma outra necessidade dos discípulos de testemunharem o Evangelho, de o Evangelho inundar o seu ser, iluminar o seu ser, e então eles pregarem e anunciarem o Evangelho a plenos pulmões. Mas aqui haverá uma aplicação um pouco mais profunda. O versículo 33 ele diz: ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. É simples a parábola de Jesus, essa historinha, para ilustrar uma verdade eterna. Ele está dizendo que a luz existe para quê? Para iluminar. A luz existe para quê? Para ser vista, não para ser escondida. Para que uma luz, segundo a parábola, existe numa casa? É para clarear o ambiente. Deixa eu partilhar com você aqui uma experiência. Não sei se já partilhei. Se já partilhei, vou repetir. Os irmãos sabem que eu fiz uma pequena cirurgia ocular, não é? Eu usava óculos e fiz uma correção, uma cirurgia de correção de visão. Não sei se já disse isso aqui. Mas uma das experiências mais ricas dessa cirurgia, além de realizar um pequeno sonho pessoal, que era abrir os olhos sem óculos, sem lente e enxergar, eu sonhava com isso como criança.
mas uma das mais marcantes experiências que eu tive na minha vida foram por 2 segundos cada olho, onde eu perco a visão. O médico, ele tira a minha visão, eu não sei o que ele faz, mas, e ele vai narrando. Isso aqui é legal, né? Você vai ficar cego agora. Você, como assim? E eu pude experimentar da cegueira por 2, 3 segundos, não sei quanto tempo. Eu nunca vi um breu tão intenso toda a minha vida. Eu não estou fazendo drama. Nós achamos que podemos imitar a cegueira. Eu achava isso, eu confesso a vocês, fechando os olhos. Não. Porque as nossas pálpebras permitem que algum tipo de iluminação passe. Eu não sei explicar para vocês tecnicamente, eu não sou médico, não sou oftalmologista. Mas o que eu posso dizer a vocês é que eu vi o breu absoluto. O breu absoluto é completamente diferente de qualquer escuridão que eu já tenha experimentado na vida. Não é possível a minha visão perceber nem um mínimo flash de luz. Jesus está dizendo que a luz, ela existe para ser vista, para ser percebida. É isso que essa parábola está trazendo, com essa figura física comum. Nós sabemos o que nós estamos falando, mas que revela algo espiritual, algo mais profundo. O Salvador está ilustrando aqui que, assim como um homem, eu preciso, confesso a vocês, se Deus quiser que eu fique cego, seja feita a sua vontade, mas se não, eu preciso de luz. Ele está dizendo, assim como o homem natural precisa de luz para se locomover, para andar, ele está dizendo que o homem também é necessitado da luz do Evangelho de Jesus Cristo para sair da escuridão do pecado. É o Evangelho, não é nenhum sinal. Precisa da iluminação trazida pelo Espírito Santo do Evangelho para poder a escama, a cegueira cair e então poder sair da escuridão do pecado. Ainda hoje eu falava sobre isso. Às vezes a percepção que existe é as pessoas hoje estão com um pé na igreja, um pé no Evangelho. As pessoas estão a um passo de dizer eu quero ser crente, mas talvez o pé atrás é o pecado. É não querer se desvencilhar do pecado, é não querer dizer não, mas é só esse pecadinho que não faz mal a ninguém. É um pecado que eu gosto tanto, traz tanto conforto ao meu coração fazer isso. Ninguém sabe. Se esse é o seu caso, você precisa da luz do Evangelho para você sair dessa escuridão. O pecado é uma escuridão que cega o homem. Muito mais do que sinais. Os homens devem entender isso, igreja. E eu estou falando para você, igreja, porque você foi chamada por Deus, comissionada, não só para receber a oração do pastor, obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor fez pela igreja. Todos vocês foram chamados para pregar esse Evangelho, para levar essa luz lá para fora. Vocês foram chamados para levar o homem a entender. Vocês pregam, o Espírito Santo faz a obra. Que é disso que eles precisam, da luz do Evangelho, para sair das trevas do pecado. Cuidado, igreja, muito cuidado, porque às vezes nós lidamos, quando isso acontece fora da igreja é menos mal, mas às vezes nós lidamos com pessoas da igreja que se queixam e dizem: eu queria mais sinais de Deus na minha igreja, eu queria ver mais coisa acontecendo na minha igreja, esse pastor está bom de orar mais, quando na verdade, às vezes, para eu ser sutil, essas pessoas que querem tanto sinal vivem no breu do pecado, vivem na escuridão do pecado no coração. Às vezes não são pecados morais, mas também são pecados no coração. O que nós precisamos não é de sinais, nós precisamos do Evangelho, porque o Evangelho é que nos transforma, é que nos santifica, é que nos aperfeiçoa. Vem, igreja. Versículo 34, os olhos são a lâmpada do corpo. Para que a gente entenda mais, ele vai mais fundo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Jesus está usando a parábola com elementos físicos, repito, para direcionar os seus ouvintes
para verdades espirituais. Ele está dizendo: os olhos são a lâmpada do corpo. Olhos físicos, viu? Ele está dizendo através dos olhos que a luz é recebida pelo corpo, assim como é pela pele que o calor é recebido pelo corpo. Mas na esfera espiritual, Jesus está dizendo: atenção, também há olhos que não são físicos, o coração e a alma, que são sinônimos, são os olhos espirituais dos homens. Coração, alma, mente, é a porta de entrada espiritual imaterial do indivíduo. Você quer ver? Mateus capítulo 6, versículo 22, Jesus diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Só que um versículo antes, o versículo 21, no mesmo contexto, ele diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Veja a associação que Jesus faz entre o coração, que também pode ser entendido como alma, como mente, e os olhos físicos. De modo que Jesus está dizendo, uma vez esclarecido isso para mim e para você, ele está dizendo que se a tua alma se inclinar para o que é bom, ou seja, se inclinar para o Evangelho, você terá saúde espiritual. Mas se o seu coração se inclinar para o que é pecaminoso, aí ele diz: toda a sua vida está na escuridão do pecado. Toda a sua vida. Este é o princípio do reino de Deus. Pastor, tem como mudar isso? Não tem como mudar isso. Não há quem possa adulterar essa verdade. Por isso nós temos duas responsabilidades. Primeiro, crer e se submeter a essa verdade. Se o meu coração se inclina para o Evangelho, todo o meu corpo espiritual será saudável. Se ele se inclina para o que é pecaminoso, todo o meu corpo será afetado pelo pecado. Não há como alterar isso. Então nós devemos crer e devemos pregar essa verdade do jeito que ela está sendo entregue para nós pelo Evangelho. É por isso que Jesus diz: teus olhos espirituais devem se abrir para receber a luz do Evangelho. Portanto, versículo 35, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja trevas. Em outras palavras, Jesus está dizendo: cuidado com a cegueira espiritual. A luz que está em você não seja trevas. O que ele está querendo dizer? Você achar que você está em luz, mas não está. Está cego espiritualmente. Espera aí, pastor, agora comunicou. Como é que eu sei que eu não estou em trevas, que eu estou em luz? É simples. É saber se você está vivendo de acordo com o Evangelho. Se você está lutando para conhecer mais o Evangelho e viver mais segundo o Evangelho. Não segundo o que vive no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, na igreja do lado, mas no que diz o Evangelho. Aí você vai saber se você está em trevas que parecem ser luz, ou se você de fato está vivendo debaixo da luz. E aí, para facilitar para nós o nosso aprendizado, ele deixou alguns exemplos espalhados no Novo Testamento, o qual eu quero citar dois. Primeiro, aqui nesse mesmo Evangelho, Lucas 6,39, ele diz o perigo da cegueira espiritual. Ele diz: será que um cego pode guiar outro cego? Lucas 6,39. Não é fato que ambos cairão no buraco? Jesus está dizendo: não é possível. Homens acharem que estão bem iluminados, mas estarem cegos. Eles não têm condições. Ambos vão cair no buraco. Mateus capítulo 23, versículo 24, Jesus é mais assertivo. Ele vira para os fariseus e diz: guias cegos, vocês comam um mosquito, mas engolem um camelo. O que Jesus está dizendo? Vocês acham que vocês têm a palavra, que vivem a palavra, vocês têm a palavra na teoria. Vocês pegam a letra morta da lei e fazem problema e criam um caso de tudo. Vocês engolem um camelo, mas vocês comem um mosquito. Perceba, Jesus está ensinando: se uma pessoa rejeita a luz do Evangelho por outra falsa luz, ela vai descobrir da pior forma possível que essa falsa luz não traz a verdadeira iluminação espiritual.
essa pessoa está cega. Se ela não tem em Cristo o seu contentamento, na obra de Cristo o seu deleite. Assim, a verdadeira luz, que não é luz que produz treva, é a que Cristo dá. Repito, pastor, tudo bem, mas isso no Evangelho eu não aceito não, viu? Você está cego. Você está cega. Se você rejeita todo o Evangelho, todo, você está cego. Você está rejeitando a Cristo. Mas se você rejeita uma fração do Evangelho, uma parte do Evangelho, isso aqui eu não aceito, você está em trevas do mesmo jeito. Mas pastor, outras igrejas, outros crentes, tem pessoas da minha família que fazem isso. Dá certo, pastor? Trevas, cego, enganado, é o que está aqui vindo dessa forma. É isso que o Evangelho diz. Versículo 36, para encerrar: pois, se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Certamente, quando essa multidão pediu um sinal a Jesus, não imaginava que a resposta seria essa. É um sinal que vocês querem? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Jesus está dizendo: se a tua alma, se o teu coração acolhe toda a luz do verdadeiro Evangelho, toda a sua vida espiritual, é isso que está dizendo no versículo 36, será um holofote, trazendo a verdadeira luz, iluminando o quê? Um mundo tenebroso, conforme Efésios capítulo 6, versículo 12. Se você acolher integralmente o Evangelho, mas pastor, você tem na minha vida é difícil, pastor, eu luto, continue, você não está rejeitando, você está no processo de santificação, você vai alcançar a perfeição, Cristo lhe garante isso, mas continue lutando para viver o puro e simples Evangelho, e a sua vida, você será perseguida, rejeitada, haverá oposição contra você, às vezes, na sua própria casa, mas você será um holofote, iluminando um mundo tenebroso. Perceba, é preciso que seja todo o seu corpo. Corpo é uma analogia, é uma comparação física. Internamente, coração. É preciso que seja todo o seu ser, todo o seu corpo, toda a sua alma. Para quê, pastor? Para que não haja nenhuma parte. É o Evangelho, igreja. Nenhuma parte em trevas. Não haja nenhum pecado de estimação oculto. Cuide disso. Não tem como é que o pessoal aí diz? Cuida, igreja. Cuida de se santificar na presença do Senhor através da sua palavra. Porque assim a sua alma, segundo o versículo 36, será toda resplandecente. Aqueles que acolhem a Jesus, assim como João, o evangelista, olham para ele e enxergam o quê? A glória, a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João 1,14. E vimos e enxergamos a sua glória, vimos o sinal e conseguimos enxergar o sinal e vimos o quê? A sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Aqueles que acolhem o Evangelho enxergam o sinal. Por isso que eu disse ao pessoal da mídia, é com 3 letras maiúsculas: o sinal, Cristo, o eterno Filho de Deus. João conseguiu enxergar. Todos aqueles que acolhem o Evangelho o enxergam e são por ele transformados em glória, de glória em glória. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, presta atenção nessa palavra, igreja, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Cristo é luz. Cristã é luz. Não há como não ser. Segundo o Evangelho, ou é ou não é. Ou é luz
mas não salva. Ou está cego em sua rejeição pelo Evangelho, ou enxerga o sinal, acolhe o Evangelho, chora por causa das suas próprias fraquezas, mas avança, cumpre, obedece o Evangelho. Eu acabei de dizer que certamente essa multidão não imaginava que Cristo fosse falar o que falou depois deles pedirem um sinal, mas ele falou. E a conclusão que eu chego, igreja, é que depois dessas palavras de Jesus, aqueles que se opuseram a ele, cegos em sua ignorância, só podiam fazer uma coisa, depois de ouvir o que Jesus acabou de dizer: bater no peito, lamentar pelos seus próprios pecados e clamar por misericórdia, e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Da mesma maneira, eu sinto isso, porque da mesma maneira cabe a nós hoje, cabe a você hoje, que está ouvindo o Evangelho, crente ou não crente. Deus conhece o seu coração, sabe o que você tem passado. Cabe a você perceber, analisar o seu próprio coração, a sua própria vida, e ver se você rejeita o Evangelho ou se você acolhe o Evangelho. Se você está enxergando a luz do Evangelho ou se você está cego. Se o seu corpo ele é um holofote ou se você está em trevas. É tempo para todos nós, à luz do Evangelho, olharmos para dentro de nós e nos arrependermos dos nossos pecados. É tempo para isso. Por isso eu quero me dirigir a você, visitante. Esta palavra é uma palavra de vida para você, não é uma palavra de morte. Se você rejeitar o Evangelho, se você amar mais o pecado do que a Cristo, você vai permanecer em trevas. E segundo Mateus 6, 23, Jesus disse que grandes trevas serão. Mas se você ouvir hoje a voz do Senhor, e se você se render a Ele, você vai ser um holofote, tanto quanto eu me coloco como referência. Sou pastor da igreja. Cristo brilhará em você. Você será uma nova criatura. Aquilo que nós acabamos de ler em 2 Coríntios 3, 18. Ele vai transformar você em glória em glória. Por isso, se arrependa diante de Deus. Chegue-se a Cristo. Reconheça os seus pecados. Entregue-se a Ele integralmente. Mas eu queria me dirigir também às nossas crianças. Percebo que a maioria está acordada. Crianças, eu quero dizer a vocês o que vocês já sabem. Duas estão entrando agora na igreja. Crianças, escutem. Deus foi muito bom com vocês. Muito bom. Ele deu a vocês um dom maravilhoso, que é o dom de enxergar. As crianças estão vendo o pastor, estão vendo Sofia, estão vendo o pastor. Veja que coisa bonita. Deus deu a vocês o dom de enxergar os pais de vocês, os familiares de vocês. Deus deu a vocês o dom de enxergar, de ver as coisas e olhar belas paisagens, belos lugares quando vocês passeiam. Eu quero dizer a vocês, crianças, que vocês devem agradecer a Deus por isso. Senhor, Papai do céu, Jesus, obrigado pelos meus olhos, por eu enxergar. Mas, crianças, eu também quero encorajar vocês, eu quero estimular vocês, para que vocês peçam ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele abra cada vez mais os olhinhos de vocês, para que vocês consigam, com os olhinhos do coração de vocês, enxergar as belezas da palavra de Deus, para que vocês amem mais a Deus, adorem mais a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Façam isso, crianças, junto com seus pais, com seus avós, com seus familiares. Peçam ao Senhor para que Ele abra os olhinhos do coração de vocês. E a você, igreja, deixe-me lembrá-la de novo: o mundo está lá fora. Sabe como? Como um cego perdido em tiroteio. Vocês estão aqui para ser luz e para levar luz, a luz do Evangelho ao mundo. Portanto, cristão, em nome de Cristo, não seja perverso,
não seja perversa. Não adultere a luz do Evangelho de Jesus para torná-lo mais atraente. Não, você pode vir, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não precisa deixar. O Evangelho é isso aqui, ele vai te dar isso. Não faça isso. Leve a luz do Evangelho da maneira como você recebeu do próprio Senhor Jesus, através da sua palavra. Não se envergonhe do Evangelho, pai, mãe. Ensine a luz do Evangelho aos seus filhos integralmente. Mas pastor, vai achar ruim, deixa achar ruim. Você vai agradar mais aqui os seus filhos, ou você vai agradar mais a Cristo, que é o seu Senhor? Ensine o Evangelho integral. Toda a luz, deixa a luz do Evangelho ofuscar. Não tem aquela história, quando você está num lugar muito escuro, você vai para um lugar muito claro, você fica com a sensibilidade da luz. Deixe a luz trazer sensibilidade aos olhos que estão obscurecidos por causa do pecado, na vida dos seus filhos, dos seus familiares. Moça, rapaz, escute o Evangelho hoje. Você que é crente, deixe a luz do Evangelho brilhar sobre você e não procure a escuridão, não procure os cantos, as esquinas do pecado. Não faça isso. Não rejeite a luz do Evangelho. Enxergue o sinal, porque foi esse sinal que nós recebemos. 1 João 1,5. A mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva alguma. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou há 28 séculos atrás o profeta Isaías, e em profecia o teu Espírito disse: o povo que andava em trevas viu grande luz, resplandeceu sobre eles maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, porque o sinal que nós precisávamos para termos a iluminação das nossas mentes nos foi entregue, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajude, ó Deus, como igreja, para que nós avancemos, não só debaixo dessa luz, mas também levando esta luz, brilhando esta luz entre os homens, para que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, aqueles que estão assistindo a transmissão desta mensagem, ou aqueles que aqui se encontram e que estão afastados do teu Evangelho, da luz do teu Evangelho, aqueles que ainda não tiveram coragem para se lançar e serem banhados integralmente por essa luz, ó Deus, opere a graça do arrependimento desses corações, enche esses corações de coragem, de modo que abandonem o pecado, de modo que não se importem com a rejeição que eventualmente e que certamente virá sobre eles, e possam, ó Deus, se colocar debaixo da luz do Evangelho, não pedindo mais nenhum outro sinal, mas, pelo contrário, reconhecendo em Cristo a suficiente salvação para as suas vidas. Aplique ao Espírito Santo de Deus a tua palavra aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em teu nome. Amém.